Olá, boa noite. Quarta-feira, 24 de fevereiro, o TVU Jornal segunda edição já está no ar. Veja agora as principais notícias de hoje. Policiais de Votuporanga serão homenageados na Câmara Municipal pela atuação no sequestro de um casal na última semana. 4 pessoas foram presas. Economia. Em Votuporanga, preço dos combustíveis sobe mais que a inflação em 2 anos. E advogados criticam a decisão do Superior Tribunal de Justiça de prender o réu condenado em segunda instância. Eles dizem que a medida fere a Constituição. Tem ainda o futebol. O CAV vence o Monte Azul por 2-0, jogando fora de casa. Esses e outros assuntos agora no TVU Jornal. A atuação da Polícia Militar na prisão de 4 pessoas envolvidas no sequestro de um casal morador de Votuporanga rendeu homenagem na Câmara Municipal. A indicação foi feita pelo vereador Silvio Carvalho, do PSDB, na sessão desta semana. O caso foi na última sexta-feira na zona rural da cidade. 2 homens mantiveram um homem e uma mulher sob ameaça de facões e um revólver por cerca de 12 horas, amarrados num canavial na Vila Carvalho. As vítimas foram agredidas física e psicologicamente e só tiveram a chance de escapar quando vieram para a cidade no próprio carro, sob a mira dos bandidos sacar dinheiro em uma agência bancária no centro da cidade. Eu comecei a chorar, pedir pelo amor de Deus tal, e que eu tinha 5 mil reais no banco. Foi onde que eles me levou no banco. Aí eu fingi que estava fazendo o saque e onde que eu pedi ajuda no banco, mostrei as marcas das violências, as pessoas confiou em mim e chamou a polícia para mim. Foi aí que os policiais militares puderam agir rapidamente e fazer o resgate. Eles são conhecidos nos meios policiais por outros crimes. E um fato interessante aí que os autores conheciam as vítimas, né? São moradores próximos a essa propriedade, então já vieram intencionados. Ainda na sexta-feira, o caseiro do sítio, entrevistado pela nossa reportagem, e uma jovem de 17 anos foram presos por participação no crime. Segundo a polícia, José Salles, o caseiro, teria fornecido informações aos bandidos sobre a rotina e os bens do casal. Enquanto os sequestradores eram presos no centro da cidade, a mulher, Severiana de Araújo Neto, de 60 anos, era mantida amarrada num canavial sob vigia de uma 4ª pessoa envolvida. Ao ser resgatada, precisou de atendimento médico. Depois de passar pela Santa Casa de Votuporanga, foi encaminhada para o Hospital de Base de Rio Preto e liberada no último sábado. E uma decisão do Superior Tribunal de Justiça tem dado o que falar, principalmente entre advogados e juízes. É que a partir de agora, um réu condenado na segunda instância da Justiça deve começar a cumprir pena de prisão imediatamente, ainda que esteja recorrendo aos tribunais superiores. A partir de agora, uma decisão do Supremo Tribunal Federal, por 7 votos a 4, muda o cenário do cumprimento de penas de réus condenados na segunda instância. Eles terão que ser presos de imediato. Desde 2009, o Supremo Tribunal Federal entendia que o réu podia responder o processo em liberdade após recorrer ao Tribunal de Justiça. Mas, a partir de agora, isso não será mais possível. Para esse advogado criminalista e professor do curso de Direito da Unifev, a medida é inconstitucional e pode superlotar ainda mais os presídios. Antes do trânsito em julgado, ele não tem a possibilidade de ser preso. Agora ele vai ser preso mesmo não sendo transitado em julgado, ou seja, mesmo não tendo terminado a ação, o julgamento da ação em todas as instâncias, ele vai ser preso. Na prática, a determinação do STF atinge todas as instâncias criminais. Os anseios dos juízes é de colocar alguém na cadeia quando realmente ele é condenado. E não estava acontecendo isso, porque se ele estava solto, se ele não fosse preso em flagrante, ele responderia o processo de liberdade até o Supremo Tribunal Federal.
E, neste caso, já em segunda instância, se for confirmado essa condenação, ele vai para a cadeia. O coordenador do curso de Direito da Unifev, que atua na área de Direito Público, também concorda com a inconstitucionalidade e diz que a visão da sociedade é diferente dos magistrados. Aos olhos da sociedade, isso está perfeitamente correto. Contudo, nós que somos operadores do direito, sabemos que isso não está tão correto como se diz, ou seja, a Constituição, infelizmente, foi deixada de lado para atender um anseio da sociedade. Para o presidente da subseção da Ordem dos Advogados do Brasil, de Votuporanga, a decisão é preocupante. A sociedade como um todo, talvez muito preocupada, dizendo sobre a impunidade e tal, imagina que talvez isso possa ser bom. Mas para nós, operadores do direito, nós entendemos isso como muito grave, até porque nós temos uma estatística, um conhecimento aí que 30% dos julgamentos que chegam ao Supremo Tribunal Federal ocorre depois a absolvição. E é muito grave a pessoa ser recolhida, porque após o seu recolhimento não tem reparação que pague a pessoa ficar segregado da sociedade. As notícias da região noroeste paulista vêm agora com a estudante de jornalismo Poliane Castelhano. Boa noite. A polícia de Jales está investigando a morte de um jovem. O acidente que tirou a vida do rapaz aconteceu na última semana, no dia 16. A suspeita é que ele tenha jogado a moto que dirigia contra um caminhão, depois de ter sido demitido do posto onde trabalhava. As comportas da usina de Água Vermelha foram abertas hoje de manhã em Oroeste. A abertura vai controlar o nível da água do reservatório, que está quase cheio, chegando a 100%. A empresa informou que essa operação não gera riscos às comunidades vizinhas. A usina disse ainda que fez uma inspeção antes de fazer a abertura. O trânsito na ponte de Araçatuba foi interrompido hoje. Com o temporal que atingiu a cidade nessa madrugada, as barcaças se soltaram de um estaleiro no rio Tietê e chocaram-se contra os pilares da ponte. A polícia interditou o local, já que a estrutura poderia ter sido danificada. As barcaças foram recolhidas e o trânsito já está liberado. Em Rio Preto, a Polícia Militar apreendeu 13 tabletes de cocaína ontem de manhã na rua Arthur Nonato. A droga estava escondida em um carro. Com o motorista do veículo, também foram encontrados mais de R$1.000 em dinheiro e um celular. O suspeito foi preso e encaminhado à sede da polícia. Essas são as notícias da nossa região. Até amanhã. E atenção, você que é dono de veículo com placa final 0, termina hoje o prazo para o pagamento à vista sem desconto do IPVA, o Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores 2016. E também é o vencimento da segunda parcela para quem optou pagar o imposto em 3 vezes. Para isso, basta ir a uma agência bancária credenciada com o número do Renavan. Os pagamentos podem ser feitos nos terminais de autoatendimento, no guichê do Caixa, pela internet ou ainda em outros canais que o banco oferece. O IPVA 2016 também pode ser pago nas casas lotéricas. O calendário com as datas de vencimento do imposto você encontra no site fazenda.sp.gov.br/fazenda. E agora o assunto é economia e o aumento do custo de vida dos brasileiros. Destaque para os combustíveis. Aqui em Votuporanga, em 2 anos, os preços da gasolina e do etanol subiram acima da inflação. Veja no quadro. De acordo com o Sistema de Levantamento de Preço da ANP, a Agência Nacional do Petróleo, em fevereiro de 2014, o valor máximo da gasolina encontrado em Votuporanga era de R$ 2,99. Já no mesmo mês deste ano, o litro custa R$ 3,77, um aumento de 26%. Em relação ao etanol, os números assustam ainda mais. Em fevereiro de 2014, o produto era encontrado nas bombas por R$ 2,09 o litro. Agora, ele sai por R$ 2,89, ou seja, uma elevação de 38% em 2 anos. Bom, e quem tem carro flex e a possibilidade de escolher entre um e outro tem uma conta fácil que a gente pode fazer para saber qual é que compensa mais. Veja.
Para saber é muito simples, basta pegar primeiro o valor do etanol, lembrando que precisa colocar os 4 dígitos e dividir pelo preço da gasolina, também utilizando todos os números. Se o resultado for até 0,70, é melhor optar pelo álcool. Se passar desse valor, o que mais compensa é abastecer com gasolina. De acordo com o Índice de Preços ao Consumidor Amplo, o IPCA, medido pelo IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, no acumulado de 2 anos, a inflação no país é de 18%. E já a seguir, ovos de Páscoa chegam aos supermercados menores. O problema é que os preços continuam os mesmos. A aposta do setor é ganhar o público infantil pelos brindes. E ainda nesta edição vamos falar do jogo desta tarde, Votuporanguense Monte Azul, pelo Paulista da Série A2. Nós voltamos já já. E atenção, você que tem que declarar o imposto de renda. O programa gerador da declaração será liberado amanhã no site da Receita Federal, que é o receita.fazenda.gov.br. Para enviar a declaração, o contribuinte deve usar o ReceitaNet, que pode também ser baixado do site, onde estão disponíveis ainda as configurações mínimas do computador para rodar esse programa. Estão obrigadas a entregar a declaração este ano quem ganhou no ano passado cerca de R$ 28.124 em rendimentos tributáveis, o que equivale a R$ 2.344 por mês, menos o 13º salário, que tem uma tributação própria. E estamos em fevereiro, mas as lojas especializadas em chocolates e os supermercados já começaram a preparar as gôndolas para Páscoa. Este ano, os ovos estão menores e os preços nem tanto. As marcas apostam nos brindes para conquistar o público infantil. A Páscoa já chegou nessa loja de chocolates no centro de Votuporanga. São várias as opções para quem quer presentear com um ovo de chocolate. E a variedade é grande e começa, por exemplo, no tamanho, desde o maior, pesando 2,8 kg, para o menorzinho, de 80 gramas. Os coelhinhos de chocolate também ganharam espaço nas prateleiras. Mas o carro-chefe nessa época são mesmo os ovos trufados, aqueles com recheios. E o mercado de chocolates também busca se adaptar às necessidades dos clientes. Esse ovo de Páscoa, por exemplo, é diet, com 0 adição de açúcar. E nessa prateleira encontramos também produtos com 0% de lactose. Tudo para ninguém ficar sem se deliciar com chocolate nessa Páscoa. Vem muita gente de fora buscar porque é um produto que você quase não acha no mercado comum, né? Para o dono da franquia, tudo está preparado para atender bem a clientela. Nesse segmento, a Páscoa é considerada a época recordista de vendas no ano. A previsão que a gente está trabalhando hoje é de 8% a 10% de acréscimo neste ano em vendas. Esse supermercado também recebeu os ovos de chocolate. Em breve, os corredores centrais estarão todos repletos com produtos de várias marcas, tamanhos e sabores. O gerente diz que a expectativa de vendas é grande, mas que não deve superar as registradas no ano passado. A gente espera que o volume vendido seja o mesmo, né, sem nenhum aumento, né? Apesar de todo o cenário econômico hoje, a gente acredita que possa vender o mesmo tanto do que foi o ano passado. O supermercado também investe nos ovos para as crianças. Nesse caso, são os brindes, geralmente brinquedos, que dividem a atenção com o chocolate. As indústrias, quase todos eles houve uma redução no peso dos ovos de Páscoa, né? E a aposta sempre foi a linha infantil, né? Todos eles inovaram com novos personagens, são personagens que estão na mídia e que têm um grande apelo para ainda continuar com esse público infantil que é o grande consumidor dos ovos de Páscoa. E olha, atender a criançada este ano não vai ser nada fácil. De acordo com a Associação Brasileira de Supermercados, os ovos de Páscoa estão, em média, 20% mais caros em comparação com o ano passado.
E as taxas de juros continuam subindo no início deste ano, segundo dados do Banco Central divulgados hoje. A taxa de juros do rotativo do cartão de crédito subiu 8,1 pontos percentuais de dezembro para janeiro, quando atingiu 439,5% ao ano. Essa é a maior taxa já registrada na série histórica do Banco Central, iniciada em março de 2011. Rotativo é o crédito tomado pelo consumidor quando parcela a fatura do cartão. A dica para fugir dessa taxa é pagar o total da fatura. Quarta-feira com muita nebulosidade em Votuporanga e com previsão de chuva para os próximos dias. Nádia Martins tem os detalhes. Olá, boa noite. Áreas de instabilidade persistem sobre São Paulo e devem intensificar, espalhando mais chuva por toda a região paulista. Na capital, a previsão é de pancadas de chuva à tarde e à noite, mínima de 20 e máxima de 28 graus. Em Rio Preto, também deve chover amanhã o dia todo. A temperatura varia de 20 a 33 graus. Em Votuporanga, o dia ficará nublado e também podem ocorrer pancadas de chuva à tarde e à noite. As temperaturas ficam entre 22 e 35 graus. Até amanhã. E já a seguir, a escolinha de base de futsal da Prefeitura de Votuporanga está com inscrições abertas. E o jogo desta tarde, pela 8ª rodada do Paulista da Série A2, que terminou em 2-0 para o votuporanguense, está nos comentários de Jefferson Camargo. A gente volta em instantes. Até já. A Secretaria de Esporte e Lazer de Votuporanga está com inscrições abertas para novas turmas da escolinha de futsal feminino e masculino. Quem tem as informações é a estudante de jornalismo Poliane Castelhano. Isso mesmo, as inscrições para as aulas que são oferecidas de segunda a sexta-feira já estão abertas para crianças a partir de 10 anos. Quem vai falar mais sobre as inscrições para a gente é o professor Sidney Santana, o Pigmeu. Professor, como as inscrições podem ser feitas? As inscrições podem ser feitas de segunda a sexta, a partir das 17 horas no Ginásio de Esportes Nabuco. Quem pode participar? São crianças a partir de 10 anos, feminino e masculino. Como as aulas são oferecidas? São oferecidas gratuitamente por parte da Secretaria de Esportes e todas as crianças interessadas, só que tem que estar estudando, né? Quais os benefícios do esporte aí para a garotada? Os benefícios são 100%, né? Porque onde há lugar para o esporte não sobe espaço para as drogas. Obrigada pela entrevista, Poliane Castelhano, para o TV O Jornal. Obrigada, Poliane. No ano passado, a escolinha de futsal atendeu cerca de 85 participantes. E a equipe masculina chegou até a semifinal do Campeonato Paulista na modalidade. E o CAV tirou o pé do freio e fez 2-0 no Monte Azul. O jogo foi esta tarde lá na casa do adversário pela 8ª rodada da Série A2. A partida seguia equilibrada até os 32 minutos do segundo tempo, quando numa jogada com Anderson Pedra, o atacante Brunão inaugurou o placar 1-0 votuporanguense em seu primeiro lance no jogo. 3 minutos depois, o CAV marcava o segundo gol por cobertura de Rafael Aidar. Jefferson Camargo, com esse resultado, a equipe ganha aí um fôlego a mais, confiança para seguir em frente no campeonato. Boa noite. Boa noite, Ana Paula. Boa noite para você que nos acompanha no TV O Jornal Segunda Edição. É por aí mesmo, Ana Paula. O Votuporanguense jogou hoje pela 8ª rodada em Monte Azul Paulista, no estádio Otacília Patrício Arroio. Venceu por 2-0 a equipe da casa. O jogo começou bastante equilibrado no começo, bastante disputado ali no meio-campo, mas fraco tecnicamente, principalmente na criação das jogadas. O CAV, durante a partida, esteve um pouco melhor durante todo o jogo, mas no final do primeiro tempo, o empate acabou sendo o resultado justo, porque tivemos aí poucas chances para cada lado. Isso porque as equipes tiveram ali medo, na verdade, de se arriscar, até pela situação que as duas equipes vêm passando aí no campeonato, situação difícil na classificação do campeonato.
Já no segundo tempo, o time da Votuporanguense entrou mais ligado no jogo, começou a criar bastante oportunidades e era um jogo para vencer, né? Pois criou bastante realmente no segundo tempo. Era um jogo que o CAV tinha que ir para cima realmente. E aí entrou a estrela do Fael. O Fael Júnior fez algumas mudanças na equipe e aí o time acabou engrenando, né? O Dairo entrou muito bem. Agora eu acho que a estrela realmente do jogo foi o Brunão. Isso porque o Brunão entrou, né, e fez aí aos 32 do segundo tempo, no seu primeiro toque na bola, no primeiro lance. Foi uma bela jogada com o Anderson Pedra, ele cortou o zagueiro e o goleiro juntos e meteu para o fundo das redes do Monte Azul. Realmente foi um belíssimo gol. E logo em seguida, o Rafael Aidar fez, aos 35 do segundo tempo, um belo gol por cobertura, selando aí a grande vitória do Clube Atlético Votuporanguense. O que acontece? Dessa maneira, o CAV recupera os pontos perdidos, né, contra o Mirassol, naquele jogo de segunda-feira. Eu acho que, de um modo geral, valeu pela vontade e pela vitória. O time não foi brilhante? Não, ele não foi brilhante. Mas o importante é que o time vai aí aos 10 pontos, chega na 12ª colocação no campeonato, saindo ali da zona da degola, né, da zona do rebaixamento, isso provisoriamente, porque a rodada ainda não terminou. No próximo sábado, o Votuporanguense vai até Batatais e joga contra a equipe joga fora de casa contra a equipe do Batatais às 7 horas da noite. E é isso mesmo, força para o CAV, quem sabe não volte de Batatais no sábado com mais uma vitória na bagagem. Vamos falar agora de Paulistão na Série A1. Hoje nós temos a 6ª rodada do campeonato. Quem entra em campo hoje é o São Paulo e o Novo Horizontino no Pacaembu às 7h30 da noite. E o Corinthians, que joga em Sorocaba contra o São Bento às 9h45 da noite no estádio Walter Ribeiro. Corinthians com a maioria de seus reservas, poupando jogadores e alguns casos de contusão. E amanhã, quem entra em campo é a equipe do Santos contra o Mojimirim às 7h30 da noite no Pacaembu. E o Palmeiras vai até Piracicaba enfrentar o 15 no estádio Barão de Serra Negra. Hoje temos também participação brasileira na Libertadores da América. O Atlético Mineiro, que não terá a presença de Robinho, enfrenta o Del Valle do Equador às 21h45. Por hoje é só, Ana Paula. Uma boa noite. Até sexta-feira. Obrigada, Jefferson, e nós ficamos por aqui. Mais notícias de Votuporanga e região você tem amanhã, a partir do 12h30 no TV O Jornal, primeira edição. Para você, uma ótima noite. Até amanhã.